Gente, só aproveitando a deixa, eu sou coordenador, eu sou diretor local de pesquisa, extensão e publicação. Caso alguém tenha interesse em saber como funciona esse cargo, dá uma conversada comigo, porque pode ser que tenha alguma pessoa que queira mandar a candidatura para esse cargo. Então pode me procurar durante a semana para tirar dúvida, conversar como funciona. Tá bem? Então, vamos lá começar. Estão me ouvindo bem? Alguém ouvindo? Tudo certo. Beleza. Tá ok. Vamos lá, começando. O tema da reunião mensal, de setembro a outubro, é o uso de modelo animal em pesquisa. Essa palestra, ela tem um enfoque teórico e prático. Como eu tinha conversado já com a diretoria local, eu não tenho como fazer um enfoque prático porque a gente precisaria do biotério, teria que ser uma atividade presencial para poder fazer. Então, agora, nesse momento, não tem como a gente fazer esse tipo de atividade. Então, nesse primeiro momento, eu daria esse treinamento teórico para que depois, já provavelmente no ano que vem, com a próxima diretoria local, já me disponibilizo para poder dar o curso, a etapa prática do curso, para fazer manejo de animal, compreender como é que a gente faz tanto a imobilização do animal, como é que a gente faz gavagem, como anestesia, como sacrifica o animal, para que vocês tenham um pouco mais de habilidade para poder utilizar animal em pesquisa científica. Mas esse curso, eu conversei com a diretoria local, provavelmente ele será cobrado para poder gerar recurso para a próxima diretoria. Mas, como a gente já está fazendo essa abordagem inicial teórica, eu conversei com a Rafa para a gente poder fazer um sorteio para quem ficar até o final, para poder disponibilizar uma vaga, para quando o curso acontecer, essa pessoa se inscreva gratuitamente. Tá? Então fique até o final, que a Rafa vai fazer o sorteio depois, só para quem ficar até o fim, e depois a gente conversa melhor sobre como vai ser esse curso, quando já tiver possibilidade de fazer atividade presencial. Beleza? Então vamos lá. Começando. Antes de falar um pouco sobre modelo animal em pesquisa, só para falar um pouco da minha experiência. Eu já tenho uma formação prévia, então eu já trabalhei muito mesmo com animal, principalmente com camundongo e um pouco também com primata. Então, essa abordagem toda de como é que eu faço a identificação do animal, como é que eu faço a sexagem do animal, como eu alimento, como eu guardo, como eu mantenho o animal saudável até que eu consiga utilizar o animal realmente na pesquisa científica, toda essa parte eu já fui bem treinado dentro da Universidade Federal do Pará e já consigo trazer muita informação, não só teórica, mas também prática. Então, até coordenador discente de biotério eu já consegui atuar. Então, dá para trazer bastante experiência para poder conversar melhor com relação ao uso de modelo animal em pesquisa. Mas para começar o assunto, a gente primeiro vai jogar algumas perguntas para a gente poder conversar um pouco melhor, para entender o que a gente está trabalhando em cada momento. Então, antes de falar do uso de modelo animal, a gente vai conversar por que utilizar modelo animal. Alguém consegue me responder essa pergunta? Vamos lá, o pessoal que está acordado aqui. Ah, eu não sei, amigo. Eu já ouvi muito falar aquele ditado, né? Você é homem ou você é um rato? Porque dizem que o rato é muito parecido com a gente, né? Sim. O... Mas é um pouco nessa linha, um pouco de comparação também. A pesquisa científica, hoje a gente desenvolve coisas principalmente para os seres humanos, mas eu não posso testar muitas coisas em seres humanos. Existem coisas que são tóxicas, que não têm comprovação de segurança. Então, normalmente, a grande maioria das pesquisas que utilizam modelos animais, eles são, como a gente chama, de etapas pré-clínicas. Antes da gente testar em seres humanos, a gente testa em animal para ver como funciona uma droga, como funciona uma planta medicinal, como funciona uma substância, para poder ter segurança e aí sim ir para uma etapa clínica. Então existem várias razões para utilizar modelo animal. Essa é uma das razões mais importantes. É para garantir segurança e informações para que eu possa fazer testes posteriormente em seres humanos. Então utilizar o modelo animal é muito importante hoje em dia porque evita qualquer problema durante uma pesquisa científica com um ser humano. Mas vamos lá. Primeiro, para a gente falar de uso de animal em pesquisa, a gente tem que falar um pouco sobre história. É um pouco chato, mas a gente tem que pelo menos entender qual foi o contexto de uso de modelos animais para a gente entender o que está sendo solicitado hoje, por exemplo, pelo Comitê de Ética. Por que algumas coisas são solicitadas pelo comitê e outras não. Então, começando pelo histórico, aqui é a nossa linha temporal.
A gente vai começar lá atrás, com Aristóteles. O Aristóteles ele iniciou, não em si, a experimentação animal com o intuito pré-clínico de desenvolver drogas. Ele iniciou, basicamente, o estudo de vivissecação. Então, ele pegava o animal vivo, ele fazia a retirada de órgãos e estudava a anatomia do animal, fazendo a compreensão de meio ambiente que o animal vive e órgãos e estruturas que ele apresenta. E também fazendo uma comparação entre o animal e o ser humano. E a partir do tempo, a gente conseguiu compreender muita coisa com relação ao funcionamento anatômico dos organismos, para que a gente consiga avançar também sobre o conhecimento humano. E a partir do conhecimento que Aristóteles conseguiu fundamentar muito bem, a gente chega no Galeno, que ele também desenvolveu muitos conhecimentos relacionados com técnica de vivissecação, que é a dissecação em vivo. Mas agora ele já estudava um pouco mais focado além da anatomia. Ele já conseguia estudar fisiologia, funcionamento, ele já construiu algumas bases de funcionamento do organismo, questões patológicas, e ele iniciou a pesquisa em primatas. Então, são os primeiros relatos que a gente consegue ver informações relacionadas com primatas em algum tipo posso dizer, de literatura, mesmo que seja algo mais histórico. Então, o Galeno teve sua importância com relação ao uso de animais em pesquisa científica. Avançando mais um pouquinho, a gente tem o Da Vinci. Nesse período intermediário, a gente não teve tanto avanço científico com relação ao modelo animal, mas a partir do Da Vinci, a gente já teve vários movimentos posso dizer, com uma abordagem mais científica, de teste, de metodologia de análise, e que a gente conseguiu agora avançar um pouco mais no conhecimento, principalmente de fisiologia. Então, Da Vinci ele também fazia técnicas de vivissecação ou de dissecação de um corpo já morto para estudar a anatomia comparada entre animal e seres humanos. Então, até aqui a gente conseguiu ver muita coisa relacionada à anatomia e fisiologia, principalmente, para a gente poder fundamentar o conhecimento e também para a gente evitar o desperdício do corpo humano, o sacrifício de pessoas para entender o funcionamento de organismo. Depois de Da Vinci, uma pessoa que vale a pena mencionar, e aqui a gente começa a falar um pouco mais de ética, é Descartes. Descartes ele é conhecido como o pai da teoria mecanicista, e ele trazia uma abordagem um pouco diferente com relação ao entendimento do que é um animal. Ele era muito crítico com relação à capacidade do animal de ser, posso dizer, um ser vivo. Ele questionava a capacidade racional do animal e, por isso, ele justificava que a gente poderia utilizar o animal como uma ferramenta de conhecimento. Já que o animal não é racional, ele não pode compreender muito bem o que é a dor. Então, a partir daí, já foi incentivada a grande utilização, de forma até um pouco descontrolada, sobre o uso de animais para métodos científicos. Avançando mais um pouquinho, a gente está terminando a história, rapidinho. Agora a gente já tem um filósofo famoso, francês, que é o Bentham. Ele já traz uma abordagem que inicia a implementação de medidas éticas para o uso de animal. Então, depois dessa abordagem que é mais mecanicista do corpo do animal, ele traz uma abordagem diferente da compreensão. O animal, apesar de ser irracional, ele justifica que ele tem capacidade de sentir dor. Então, dessa forma, a gente deve limitar, a gente deve tomar cuidado com a dor que a gente gera nesse animal. Então, a partir daí, já começaram a se discutir medidas éticas para poder utilizar animais em pesquisa científica. Agora a gente avança mais um pouco para o Código de Nuremberg, 1947. Esse código determinou que alguns resultados de experimentação em animais, eles têm que ser utilizados como base para experimentos em seres humanos. Então aqui ele já desrecomenda a pesquisa em seres humanos, que ainda acontecia. Lembrando que a gente teve guerras mundiais e que foi feito experimento em seres humanos. Então dessa forma ele desincentivou esse tipo de pesquisa e incentivou, por sua vez, a pesquisa em animais. Essa foi a primeira recomendação internacional com relação ao uso de animais. A primeira forma que posso dizer de incentivo à pesquisa em animais em detrimento à pesquisa em seres humanos. Depois do Código de Nuremberg, nós tivemos a Declaração de Helsinki. Ela já reforçou o uso também
de resultados de pesquisa de animais para planejamento de experimentos em seres humanos, mas agora ela exigiu um maior rigor metodológico. Eu não posso apenas eliminar uma grande quantidade de animais, justificando que isso leva um benefício, porque eu não vou testar em seres humanos. Eu tenho que ter pelo menos um rigor científico para garantir que essa vida sacrificada animal, ela tenha uma relevância, ela tenha uma importância para que não seja desperdiçada totalmente. E agora a gente tem a primeira recomendação, primeira regulamentação nacional. Existiram outras recomendações, outras leis nacionais antes dessa de princípios éticos na experimentação animal, só que nenhuma delas foi regulamentada, nenhuma delas foi aprovada por Senado, Poder Executivo e por aí vai. Então elas foram lançadas, mas não foram aprovadas. Essa foi a primeira aprovada. Ela foi publicada pelo Colégio Brasileiro de Experimentação Animal e ela tornou o experimentador, pesquisador, moralmente responsável pelo experimento que ele realiza no animal. Então agora, se eu tiver a comprovação de algum problema relacionado a alguma falha metodológica que leve a grande desperdício de animal, esse pesquisador ele já é culpabilizado, ele já responde moralmente e posteriormente, legalmente, pela medida. Também que o experimentador ele é responsável por manter as boas condições de saúde do animal, além de ter que minimizar o sofrimento e a dor. Lembrando que a gente sempre vai discutir com relação ao uso de animal, questão de sofrimento e dor. Não é porque um animal não tem capacidade racional que a gente vai poder utilizar ele da forma que a gente bem entender. Então tudo tem que ser muito bem pensado para minimizar o sofrimento desse animal. Aí aqui já se discute também técnicas de sedação, analgesia ou anestesia, perdão, para algumas técnicas, algumas abordagens cirúrgicas que sejam necessárias para que esse animal não sinta dor nessa abordagem. Agora, por fim, a gente tem a Lei Arouca. Vou tirar aqui. Pronto. A Lei Arouca, de 2008, ela já recomenda a criação de órgãos de fiscalização. Então, ela regulamenta a criação e utilização de cria a CIUCA, que é o Cadastro da Instituição de Uso Científico de Animal, em que todas as universidades e faculdades que utilizam o animal em pesquisa científica têm que se cadastrar, têm que passar por vários procedimentos legais para poder realmente utilizar animal em pesquisa. Só para contextualizar, a UEPA ela é aprovada com relação ao CIUCA, ela tem autorização para uso de animal. E também, essa lei Arouca, ela determinou as normas para funcionamento da Comissão de Ética em Uso de Animal, a CEUA. Sempre que a gente falar de avaliação de projetos que utilizam seres humanos, a gente fala da Plataforma Brasil. Sempre que a gente fala de pesquisa científica relacionada a animais, a gente fala de CEUA, Comissões de Ética em Uso Animal. Então, essas comissões foram criadas, o objetivo principal era garantir o atendimento ético e humanitário do uso de animais. Então, agora a gente não tem apenas leis que fazem com que a pessoa seja culpabilizada por alguma falha. A gente também tem quem fiscalize. E esses comitês de ética, toda universidade que tem autorização para uso de animais, ela tem que ter um comitê de ética para avaliar os projetos e autorizar o uso de animais. Sendo que tornou-se obrigatório também que um médico veterinário seja responsável pelos cuidados iniciais desse animal e pelo acompanhamento da qualidade de vida dele. Então já conseguiu ter um amparo legal muito importante com relação à segurança de uso de animal. Mas agora vamos avançar mais um pouquinho. Com relação aos objetivos de uso de animal em pesquisa científica. A gente tem como primeiro objetivo, como a gente já discutiu historicamente, o uso de animal se apresenta como uma alternativa à utilização de seres humanos em pesquisa científica. Então, para evitar que eu exponha o ser humano para uma condição de risco, uma condição que eu não sei se pode causar um dano nele, eu utilizo animais de forma controlada, de forma racional, para evitar que vidas humanas sejam sacrificadas. E como segundo objetivo, permitir o uso de rigor científico para a compreensão de processos patológicos e ou
desenvolvimento de terapêutica. Assim, com esse rigor científico, a gente garante um mínimo de segurança dessas novas terapêuticas, novas abordagens cirúrgicas, novos tratamentos medicamentosos, para que posteriormente sejam utilizados em seres humanos. E ainda com relação aos objetivos, a gente tem o princípio dos 3 R's. Esse princípio ele foi lançado por um zoologista em 1959, foi William Russell. Ele publicou um livro que estabeleceu as regras básicas com relação ao uso de animais, que foram reconhecidos como princípios 3 R's. Esses 3 foram replace, reduce e refine. Essas 3 palavras elas vão amparar tudo aquilo que vocês têm que escrever no projeto de pesquisa para poder ser aprovado no Comitê de Ética em Uso de Animal. O que essas palavras querem dizer? Primeiro, o replace. Esse replace é a intenção de substituir o animal por algum modelo não sensível quando isso for possível. O que isso quer dizer? Sempre que eu puder substituir, tirar a pesquisa animal e utilizar, por exemplo, uma colônia bacteriana, ou então um tecido gerado em laboratório, ou então um modelo in vitro, um modelo computacional, algo que teoricamente não está vivo, não é um organismo vivo, a gente é recomendado para a gente que seja feita a substituição para evitar sacrifício desnecessário de animais. A segunda característica, a redução. É a redução do número de animais por experimento. Hoje em dia já não se autoriza, por exemplo, eu utilizar para um projeto 200, 300, 400 camundongos, sendo que na literatura eu consigo encontrar artigos na mesma área que eu quero pesquisar que publicaram, como, por exemplo, com 20 animais, com 30 animais. Então, se eu tenho algum amparo na literatura que mostra que uma quantidade menor de animais pode ser utilizada, esse projeto que pede uma grande quantidade de animais provavelmente será recusado pelo Comitê de Ética, porque não obedece um dos 3 princípios. E o terceiro princípio é o refinamento. O refinamento das técnicas e procedimentos que serão realizados nos animais. A abordagem metodológica ela sempre vai ser avaliada pelo SEUA, para que eu consiga perceber que eu estou utilizando uma técnica segura, uma técnica que é nova, que ela foi comprovadamente testada, para dizer, não, essa técnica ela pode ser utilizada em animais, não vai gerar nenhum dano desnecessário, não vai gerar um sacrifício desnecessário. Então, quando eu obedeço esse princípio dos 3 R's, eu consigo garantir a segurança do animal, eu consigo garantir um projeto de qualidade e eu provavelmente vou ter um projeto aprovado pelo SEUA quando for submetido. Até aí tudo ok? Alguém tem alguma dúvida? Tudo tranquilo. Muito Tranquilo? bem. Beleza. Eu não estou vendo o chat. Se tiver alguma pergunta, só me avisem, por favor. Tá bem, amigo. Tá bem? Beleza. Então vamos lá. E aqui o camundongo. Agora a nossa segunda pergunta. O que eu devo saber antes de planejar o uso de animal em pesquisa? Essa eu não vou deixar para vocês responderem, porque tem muitos pontos para vocês saberem. Então a gente já vai começar a discussão. Então, beleza. Antes de pensar em utilizar o animal para uma pesquisa científica, o que eu devo saber sobre o uso de animal em pesquisa? Primeiras coisas, pontos básicos que a gente vai discutir agora. O biotério, a espécie animal disponível e o comitê de ética. Antes de chegar realmente no uso de animal em projeto, a gente tem que pensar um pouco em todo o arcabouço que tem atrás que me permite utilizar um animal na pesquisa científica. Primeira coisa é o biotério. Alguém sabe o que é biotério? Eu não sei. O biotério, por coincidência, é o EPA-TEM. É uma instalação que ela vai atender todas as exigências legais, por todas aquelas leis que eu comentei, Lei Arouca, Lei de Princípios Éticos, da reprodução e dos cuidados básicos de animais. É um ambiente, é uma sala, uma região local dentro da universidade que é específica para a criação e reprodução de animais. Então, nesse local, é um ambiente controlado, não pode ter entrada e saída de pessoas que não saibam
fazer o manejo do animal, para que lá os animais vivam em uma condição que não gere estresse, que eles sejam bem alimentados e que eles tenham uma qualidade mínima de vida. Então é um ambiente específico para a criação e reprodução de animais, que tem como intenção principal proporcionar o bem-estar e saúde para eles. Agora, a primeira pergunta. A minha universidade tem um biotério? Coincidentemente, a UEPA tem um biotério. Atrás do nosso prédio da medicina, lá no estacionamento, aquele que fica na esquerda do portão, lá no final a gente tem uma salinha que é separada de toda a universidade. Lá funciona o biotério. E o que é um biotério? Já respondi para vocês. É uma instalação que permite a criação e a reprodução de animais de pesquisa científica, e lá pode ter uma variedade grande de animais, camundongo, coelho, hamster, primatas, serpentes, aves, tudo aquilo que for utilizado em pesquisa científica pode ser criado em um biotério. E aqui algumas imagens para vocês do que é um biotério. Aqui a gente consegue ver na imagem superior esquerda, a gente consegue ver os ambientes, as gaiolas em que os animais são criados. Essas gaiolas, elas têm isolamento de odor, elas têm isolamento de barulho, para evitar que eles se estressem, que eles tenham algum problema relacionado com o ambiente que eles estão. Como a gente consegue ver também, as pessoas não podem entrar com qualquer roupa, porque a gente pode trazer algumas substâncias que são danosas para animais do meio externo para o meio interno. Então, isso tem que ser paramentado, é um ambiente com temperatura controlada, umidade controlada, ventilação controlada, para garantir a segurança de animal. Então, aqui a gente já consegue perceber que não é brincadeira trabalhar com animal em pesquisa científica. A gente tem que obedecer várias regras e normas que mais para frente a gente vai conversar um pouco sobre elas. Ok? Então, sempre que pegar um animal, pegar com luva, para a gente se proteger, para proteger o animal, para que a gente tenha um ambiente bem controlado, uma condição que seja danosa, para que eu possa utilizar ele na pesquisa científica sem ter algum viés. Então, por isso é importante manter um animal saudável. E agora, nossa terceira pergunta: quais são as espécies animais disponíveis? Eu já falei para vocês algumas. Então, vou mostrar no próximo slide quais são as que a gente pode utilizar. Existem inúmeras espécies de animais, mas essas são as mais importantes que são utilizadas hoje em pesquisa científica. Aves, cães, camundongos, chinchilas, o porquinho da Índia, que também pode ser conhecido como cobaia, tá bom? É sinônimo as duas palavras. Coelho, furões, gato, ovelha, peixe, porco, por aí vai. Cada animal ele tem características específicas, ele não pode ser, por exemplo, eu vou fazer um teste de um cosmético, eu não posso utilizar qualquer um desses animais, eu não posso utilizar um réptil, por exemplo, eu não posso utilizar primatas inicialmente, eu tenho que seguir um fluxo que o teste tem que ser adequado à espécie animal que eu estou utilizando. Então, tem várias espécies animais e cada uma delas é específica para um tipo de teste. Mais para frente a gente vai discutir com relação a isso. Tá bem? Então não se desespere agora não. Com relação ao EPA, o que a gente tem disponível na UEPA? Nós temos hoje disponível camundongo e ratos na UEPA apenas, que são os animais que são mais amplamente utilizados em pesquisa básica. Mas, por exemplo, na Universidade Federal do Pará, a gente tem macacos, nós temos coelhos, temos outros animais disponíveis. Então, dependendo da universidade, dependendo do tipo de pesquisa científica que ela realiza, a gente vai ter um perfil de animal que é diferente. Ok? A UNAMA, se eu não me engano, ela também tem no Biotério della Réptil, por causa do professor Chalkides, que desenvolve doutorado com pesquisa científica na área de répteis. Então, dependendo de quem trabalha na universidade, de como é o desenvolvimento de pesquisa, tem um animal diferente. Mas vamos lá. Quarta pergunta. Como é que eu posso solicitar animais para uso em projeto de pesquisa? Alguém se arrisca a responder essa pergunta? Yuka, como é que eu solicito animal para uso em projeto de pesquisa? Eu acho que eu Qualquer não outra pessoa sou pode Yuka, responder. mas eu acho que tu tem que estar no teu projeto, tipo, muito bem delimitado o porquê tu precisa daquele animal, não é? Tem que estar, tipo, na Isso. metodologia inteira escrito. Isso, exatamente. Tem que dizer tudo o que eu vou fazer com o animal. Mais pra frente a gente vai discutir direitinho sobre isso, mas
todos os passos do que vai acontecer desde o momento que o animal chega na minha mão até o momento que ele é sacrificado. E aqui a dica, todo animal usado em pesquisa científica ele tem que ser sacrificado. Eu não posso levar para casa, eu não posso devolver para o biotério. Então, tudo que vai acontecer com ele tem que estar no projeto. E agora, esse projeto que eu escrevi muito bem escrito, eu mando para quem? Eu mando para a Plataforma Brasil? Manda pro CEP primeiro? Isso, mas é um CEP específico. O CEP da universidade, quando a gente fala a palavra CEP, é o comitê que ele avalia os projetos que foram submetidos para a Plataforma Brasil. Os projetos que têm a ver com seres humanos. A gente vai mandar para o comitê de ética específico para uso em animais. Então, é a Comissão de Ética no Uso de Animais. Da UEPA, a gente tem até aqui a página, está aqui embaixo. Todo projeto que eu quiser desenvolver com animais, eu vou escrever, eu vou submeter nessa página. É como se fosse a Plataforma Brasil, mas eu estou mandando para um comitê de ética diferente, ok? Aqui na UEPA Santarém, eu não sei dizer se a gente tem um SEUA que é nosso, mas eu acho que não tem. Eu acho que todo projeto ele vai para a UEPA Belém. Mas, de qualquer forma, tem um SEUA na UEPA que ele avalia e autoriza o uso de animais em projetos, tá bem? Então, eu escrevo meu projeto, eu não mando para a Plataforma Brasil. Plataforma Brasil de Seres Humanos. Eu vou mandar pro SEUA. Bruno, Oi, pode falar. perdão te interromper, mas só para não acrescentar, na verdade, sobre isso, mas mais tirar uma dúvida também contigo em relação a esse assunto. Por exemplo, se eu não me engano, existem comitês de ética animal específicos tanto na UFOPA quanto no IESP, se eu não me engano. Então, por exemplo, eventualmente, se a gente quer fazer um TCA, por exemplo, voltado com algum projeto que precise de pesquisa animal, e a gente conseguir uma parceria nessas instituições para utilizar, por exemplo, um biotério, existe a possibilidade de eu enviar para lá esse meu projeto de pesquisa, ao invés de submeter ao SEUA? Existe possibilidade, porque eles têm o SEUA deles. Só que qual é a característica que vai ser diferente? Cada SEUA regula o seu próprio biotério. Então, se, por exemplo, eu mando o meu projeto para o SEUA da UFOPA, eu só posso pegar os animais do biotério da UFOPA. Eu não posso pegar os animais da UEPA, a não ser que tenha uma parceria entre as duas universidades, mas normalmente não tem, tá? Então, para o local em que foi aprovado o projeto, é o local que eu posso fazer retirada de animal. É só esse cuidado que eu tenho que ter, tá bem? Mas eu posso, sendo aluno da UEPA, eu posso pedir o uso de animais na UFOPA, não seria um problema, beleza? Perfeito, obrigado. Então, vamos lá. Pessoal que tiver pergunta pode interromper, não tem problema não. Também é mais no estilo conversa mesmo. Mas vamos lá. Aqui, SEUA, projeto de pesquisa. Como é que eu tenho que estruturar o meu projeto de pesquisa que vai ser mandado para o SEUA? Pessoal, o projeto de pesquisa em si, ele tem as mesmas etapas que tem no projeto que a gente submete todos os anos para a Plataforma Brasil para fazer o TCA. Ele tem que ter hipótese, tem que ter justificativa, materiais e métodos, cronograma, resultado esperado, tudo que o projeto normal da Plataforma Brasil tem que ter, o meu projeto que vai para a SEUA também tem que ter. Não tem nada de diferente. Agora, as coisas que são diferentes a gente começa a discutir agora. Como, por exemplo, eu tenho que descrever qual é o animal que eu vou utilizar. Por exemplo, se eu estou utilizando, eu quero fazer uma avaliação de uma droga inovadora, eu achei uma planta que é a cura do câncer, e eu quero testar essa planta em animais. Eu tenho que descrever qual é a espécie animal que eu quero, quais as características que eu quero, qual é o sexo, qual é a idade, qual é o peso que eu quero, a característica específica da espécie, para que o SEUA avalie e autorize o uso de animais. Por exemplo, por que é importante descrever a característica de espécie? Se eu quero testar a influência de alguma substância para a ocorrência de síndromes demenciais em ratos velhos, e eu começo a escrever um projeto, eu informo que eu vou utilizar apenas ratos idosos no meu projeto. Eu tenho um problema metodológico aqui? Tenho. Se eu pego o animal já velho, eu não tenho como, por exemplo, comprovar que ele utilizou aquela substância no biotério e ele desenvolveu a síndrome demencial, porque esse animal já chegou velho para mim. Então eu tenho que abordar a metodologia e justificar, porque nesse caso eu preciso de um animal jovem.
porque eu vou receber ele jovem, eu vou dar a substância para ele que causa essa síndrome demencial e eu vou acompanhar o envelhecimento dele, para ver quais animais desenvolvem a síndrome e quais animais não desenvolvem a síndrome. Então, eu tenho que ter muito bem pensado as características desse animal que eu vou solicitar. Por exemplo, eu quero testar alguma substância que tem um potencial teratogênico, eu quero testar em ratas gestantes. E eu peço, no meu projeto, ratos machos. Será que esse projeto vai ser aceito? Não, porque ele tem um problema com relação à característica dessa espécie, ok? O animal, na verdade, não a espécie em si, mas a característica do animal que eu estou solicitando, ok? Outra coisa que eu tenho que abordar é a descrição dos métodos que vão afetar os animais. Tudo aquilo que eu vou fazer no animal tem que estar descrito. Por exemplo, eu vou fazer em um cão, eu vou fazer uma cirurgia inovadora para retirada de próstata. Para quem não sabe, cirurgia de próstata é testado em animais, especificamente no cão, porque a próstata dele é muito parecida com a nossa. Então, procedimento cirúrgico para próstata em cão. Então, eu vou testar uma técnica nova e eu preciso descrever qual é o método. Por exemplo, eu tenho que fazer incisão em qual região, qual é o anestésico que eu vou usar, quanto tempo de anestésico eu vou usar, como é que eu vou retirar essa próstata, eu vou cauterizar, vai ser uma retirada parcial, uma retirada total, o que eu vou fazer com esse animal? Tudo tem que estar escrito nos mínimos detalhes. A falta de detalhe metodológico reprova o projeto. Ok? Isso é um pouco mais tranquilo. A gente manda projeto para a Plataforma Brasil. Normalmente, os nossos projetos que são aceitos eles são muito ricos em detalhes. Então, normalmente, os projetos não voltam. Mas é sempre o cuidado que eu tenho que ter. Sempre tem que ser riqueza de detalhes para a gente conseguir essa aprovação no seu. Outro ponto importante é a descrição da duração do projeto. Não só a duração. Por exemplo, nesse teste, nesse projeto que eu estou avaliando síndrome demencial, eu peguei o rato jovem com 3, 4 meses e eu vou acompanhar ele até os 2 anos de idade, que é o momento que um animal normalmente, o camundongo, dependendo da espécie, ele já está na senescência, ele já está bem envelhecido. Então, nesse período que eu vou acompanhar, nesse mais de 1 ano e meio, eu tenho que dizer onde ele vai viver, como é que são as características do ambiente, do que ele vai se alimentar, do que ele vai se hidratar, qual o líquido que ele vai utilizar e como ele vai ser eliminado, ok? Eliminação, estou falando de sacrifício do animal. Então eu tenho que dizer, por exemplo, que eu vou pegar esse animal e onde ele vai ser mantido e em quais condições eu vou manter ele. Pessoal, dica importante. O animal que eu pego do biotério para fazer um teste num projeto científico, eu não levo ele, por exemplo, para minha casa. Eu não levo ele para um laboratório da UEPA, a não ser no momento que eu vou fazer o teste. Mas para ele viver durante o período entre os testes, ele tem que ser mantido no biotério. Então eu tenho que descrever que durante todo o projeto, o animal vai ser mantido no biotério, nas condições que o biotério oferece, seguindo um modelo de alimentação. Até um erro de digitação, não, tá certo, desculpa. Alimentação. O modelo de alimentação que o médico veterinário autorizou e que, o ponto mais importante aqui, a forma de eliminação, ela não vai causar dor no animal. Alguém sabe como é uma forma de eliminar um animal? Eu posso colocar chumbinho na alimentação dele, por exemplo? Bruno, geralmente é com Oi. uso de gás, se eu não me engano, né? Não entendi, Rafa, pode falar mais alto? Geralmente é com uso de algum gás, não é? Que vai colocar ele para dormir. Isso, a gente tem um gás alotano, outras substâncias que podem ser utilizadas para que eu faça a sedação e anestesia desse animal, para que depois eu elimine ele. Eu posso tanto utilizar uma dose muito alta dessa substância, quanto eu posso anestesiar o animal, e aí eu faço o deslocamento da coluna desse animal. E aí eu elimino ele, tá bom? Pessoal, essa etapa... Oi, pode falar. É só uma dúvida, é porque assim, a pessoa pode descrever tudo isso durante o projeto, mas existe alguma forma de monitorar essa coisa, ou tipo, a palavra da pessoa vale? Mesmo que ela não esteja fazendo isso, precisa de alguma supervisão, ou a palavra dela vale e é isso? Funciona como comitê de ética. A gente tem um projeto avaliado pelo comitê de ética em seres humanos, pela Plataforma Brasil,
e o projeto, a nossa palavra é que vale. Ninguém vai lá na nossa unidade de saúde ou no local que a gente está fazendo pesquisa para ver se realmente a gente está fazendo aquilo que a gente está se dispondo. Mas é lógico, lembrem que esse animal ele vai ser mantido no biotério. E no biotério a gente tem funcionários que são preocupados com a saúde e a qualidade de vida do animal. Então eles podem observar e fazer denúncia. Se eu não estou obedecendo às recomendações mínimas para diminuir a dor ou para manter o conforto desse animal. Então não tem realmente alguém fiscalizando, mas tem sempre alguém que pode olhar o que está acontecendo e denunciar. Ok? Entendi, obrigada, então, Bruno. nada. Então o ideal é sempre seguir aquilo que a gente está realmente informando. Normalmente é isso que a Rafa falou, a gente utiliza um gás ou ainda uma substância anestésica para poder diminuir a dor desse animal e aí gerar algum estímulo que elimine o animal, que sacrifique o animal, ok? Lembrando, todo animal, depois do final do experimento, tem que ser sacrificado. Ele não pode voltar para o biotério, já que ele já foi testado. Eu não sei que condições de saúde aquele animal tem. Eu não posso levar esse animal para casa. Isso acontece, infelizmente, mas eu não posso fazer isso. E também eu não posso soltar na natureza esse animal. Ok? Então, Oi. E quem é que cuida, tipo assim, da alimentação, da ambientação, tipo assim, os pesquisadores que são responsáveis ou as pessoas que ficam no biotério? Tudo que acontece no biotério, ele é responsabilidade do técnico, do bioterista, que a gente chama, e do médico veterinário, que é o responsável legal do biotério, tá? Mas normalmente, como é que acontece isso? Se eu receber autorização, por exemplo, eu fiz a solicitação de uso de 30 camundongos e o biotério aprovou, eles me deram naquela gaiolinha que eu mostrei na imagem anterior para vocês, 30 camundongos que eu pedi. Mesmo que aqueles camundongos fiquem no biotério, no momento que me entregaram esse animal, ele é minha responsabilidade. Sou eu que tenho que ir lá todos os dias e ver se eles se alimentaram, se eles tomaram água, se a palha em que eles estão está limpa, se não tem algum animal que morreu e tem que ser retirado. O cuidado passa a ser minha responsabilidade. Ok? Porque eu, não como sujeito de pesquisa, mas como pesquisador, eu tenho que garantir que nenhum interferente vai acontecer. E o bioterista ele não tem noção do que está sendo realizado no nosso projeto, porque são vários projetos que acontecem no biotério. Então, é nossa responsabilidade o cuidado desse animal, mesmo que ele esteja no biotério. Ok? Entendi. Beleza. Então, vamos lá. A descrição de todos os riscos envolvidos da mesma forma que funciona o projeto de seres humanos. Aqui eu vou descrever um animal durante o processo cirúrgico, mesmo que ele tenha uma sedação, uma analgesia efetiva, mesmo assim ele pode sentir dor, pode acontecer, dele morrer no pós-cirúrgico, várias coisas podem acontecer que são riscos, e eu tenho que descrever, ok? No risco esperado e também no benefício eu falo um pouco sobre as possibilidades positivas com relação ao uso desse animal em pesquisa científica, beleza? Um termo de compromisso que tem que ser assinado baseado na Lei Arouca. Se vocês forem no seu, naquele link que eu mandei na última página, lá vai ter para impressão o termo de compromisso. Então, vocês vão assinar e mandar junto do projeto, tá ok? E aqui um ponto importante, quais são as informações que tem nesse termo de compromisso? Que eu me comprometo a manter a qualidade de vida daquele animal, um mínimo de dor, mas que eu garanto que eu tenho treinamento para usar animal. E aqui é um ponto muito sensível. A gente, como aluno, na maioria de nós, não tem treinamento para uso de animal, para manuseio de animal. Então, quem é que se torna responsável por treinar os alunos? São os orientadores. Se eu, no meu projeto científico, nunca trabalhei com animal e o meu orientador nunca trabalhou com animal, normalmente eu sou reprovado nesse item. Porque eu estou trabalhando em um projeto científico em que ninguém tem experiência em uso de animal. Ok? Então, eu tenho que comprovar essa experiência através do meu currículo, através de outros projetos que eu já fiz, outras publicações que eu já fiz, para poder comprovar que o que eu assinei nesse termo de compromisso, ele é efetivo, ele vai ser seguido. Então, eu tenho que comprovar a minha experiência na área. Ok?
Por isso que esse treinamento que eu dou para vocês é teórico-prático. Porque quando vocês vão fazer a assinatura, vocês já têm como comprovar, por exemplo, com o certificado, que vocês passaram por um treinamento de manuseio, de manejo de animal. Que eu sou treinado, eu posso oferecer esse treinamento para vocês. Então vocês já podem comprovar e já podem seguir sem maiores problemas. Testes em animais. Ok? E por fim, tem que ser feita uma submissão de acordo com o calendário do SEUA. Isso é diferente com relação à plataforma Brasil. Se hoje eu, Bruno, eu quero submeter um teste para avaliar prevalência de hipertensão na unidade básica de Fátima, por exemplo. Eu mando a hora que eu quiser, o meu projeto Plataforma Brasil, eles avaliam no mês seguinte ou 2 meses depois, autorizam, beleza, eu posso seguir o projeto. Com animais é diferente. Com animais eles fazem um planejamento anual. Então, eles planejam quantas ninhadas vão ter, qual é a quantidade de animais que vai ter no biotério ao mesmo tempo, tudo isso é bem organizado. Então, normalmente, a grande maioria dos biotérios, que tem muitas pesquisas acontecendo com modelos animais, eu não sei dizer se essa é a realidade da UEP, mas eu imagino que seja, eles têm um calendário em que eu tenho que submeter os projetos no final do ano, para que eu tenha o meu animal liberado no ano que vem. Se eu não fizer isso, se eu quiser submeter no meio do ano, por exemplo, o meu animal só vai ser liberado se tiver animal excedente. Então eu estou correndo o risco de atrasar na pesquisa científica. Então essa característica do calendário, ela é um pouco diferente com relação à pesquisa em seres humanos e pesquisa em animal. Ok? Então como é que eu tenho acesso a esse calendário? É só ir na página do SEUA. Aí eu vejo, normalmente eles postam no calendário de período de submissão de proposta. Aí eles avaliam e autorizam o uso de animal, ok? Muita coisa, né? Então, lembre-se, riqueza de detalhes e vocês têm que mencionar tudo o que vai acontecer com o animal, ok? Mas vamos lá. Tudo tranquilo até aí? Alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo. Eu pergunto muito, mas é que é saudade da aula presencial. Mas vamos lá. Agora a nossa terceira pergunta. Como escolher a espécie mais adequada para o meu experimento? Alguém consegue me responder essa pergunta? Como é que eu escolho a espécie mais adequada para o meu experimento? Aí o Carl falou que isso é o que ela tem mais dúvida. Pois é, isso é muito difícil. Muitas pessoas têm dúvida, mas tem um jeito muito simples, que esse jeito, normalmente, é o que o SEUA usa também para dizer se a escolha foi adequada ou não. É vocês pesquisarem na literatura. Eu quero fazer, por exemplo, um projeto, eu quero testar uma droga para tratamento de depressão. Qual é a espécie animal que eu vou utilizar? É macaco? É zebra? É zebrafish, que é o peixe zebra? É camundongo? É rato? Eu vou ver quais são os artigos que são publicados com modelo animal na área. E se eu tenho um artigo publicado na área, ou vários artigos publicados na área, eu já tenho meio que uma autorização para uso desse animal. Porque se alguém está usando, alguém publicou, é porque ele é adequado. Tá bom? Então, para responder essa pergunta, como eu escolho a espécie mais adequada para o experimento, para saber se ela é adequada, eu vejo na literatura. Para saber se ela é a mais adequada, eu vou ver qual é a espécie que mais é utilizada para esse tipo de pesquisa que eu vou seguir. Bruno? Ok? Oi, pode falar. E se for a pessoa quiser inovar, ela vai conseguir ou ela precisa sempre estar respaldada na literatura? Gente, para inovar é um pouco complicado. Por exemplo, eu quero fazer algo que nunca aconteceu na literatura. Eu tenho que justificar por que eu estou fazendo isso. E a minha justificativa tem que ser muito boa para isso. Eu tenho que ter muito embasamento, tanto biológico quanto da área em específico que eu estou pesquisando. Normalmente, não é o perfil de pesquisa que a aluna de graduação consegue fazer. Normalmente, o perfil de pesquisa que doutores e pós-doutores fazem, porque eles já têm muita experiência em uso de animal. Então, ele já consegue dizer, dá para tentar usar essa espécie porque tem essa característica a mais que a outra não tem. Então, normalmente são projetos de pessoas que já estão no final da carreira científica que conseguem trazer essas abordagens que são um pouco mais inovadoras. Lógico, dependendo do seu orientador, isso também pode acontecer durante a graduação, mas já é uma coisa assim que o orientador tem que se virar assim nos 30 para poder justificar e te ajudar a entender por que ele está promovendo
essa inovação com relação a essa pesquisa. Tá bem? Entendi, obrigada. Nada. Então vamos lá. Escolha da espécie. Primeiro, quais são as características de um modelo animal? O modelo animal, não importando qual for, ele tem que ser um objeto de imitação. O que é um objeto de imitação? Ele deve ter características semelhantes ou suficientes ao objeto que ele está imitando. Como assim? Se eu quero gerar um resultado, por exemplo, eu quero saber se uma droga para depressão ela é segura, e essa droga, no final, eu quero testar em seres humanos, o objeto a ser imitado pelo modelo animal é o ser humano. Ok? Então, o objeto de imitação tem que ser o ser humano. Quem vai imitar tem que ter a mesma característica do ser humano para aquele tipo de teste. Então, se eu estou avaliando para depressão, se eu quero escolher, por exemplo, um primata. Por que eu estou escolhendo primata? Porque ele tem o mesmo perfil anatômico, fisiológico, mesmo que não seja o mesmo, mas é o mais próximo perfil anatômico e fisiológico disponível para que a gente faça uma comparação com seres humanos. Se eu quero testar uma droga para depressão, apenas jogando os nomes, quem fica melhor? Eu testar essa droga para um primata ou para um réptil, por exemplo? Obviamente, é para um primata, porque eles são mamíferos como a gente. Eles são muito mais próximos da gente do que um réptil, ok? Então, se eu quero imitar um ser humano, o ideal é que eu chegue evolutivamente mais próximo a ele. Mas isso nem sempre vai justificar o uso de primatas. Existem algumas características dos primatas que são muito diferentes da gente. E que essas características podem acontecer de forma mais semelhante a gente em outros animais. Ok? Mas o que eu tenho que saber, por exemplo, se eu quero testar para uma substância para certo ponto da fisiologia, esse ponto da fisiologia na espécie animal, ele tem que ser, se não idêntico, pelo menos o mais próximo possível à nossa fisiologia. Ok? Então tem que ser um objeto de imitação. Que deve atender às seguintes características. A primeira, permite o estudo de fenômenos biológicos ou de comportamento do animal. Por exemplo, se eu quero testar a atividade de uma droga antidepressiva em um modelo animal que ele é muito grande. Ele precisa de muitos recursos para poder manter esse animal e para poder testar. Por exemplo, eu quero testar em uma baleia, uma droga que é antidepressiva. Um animal tão grande, que exige tanto espaço, ele não permite o estudo desse fenômeno biológico. Então, isso é um fator que vai impedir o uso dele. Então, eu tenho que escolher um animal que permita esse tipo de estudo, ok? Tanto de comportamento, se for meu objetivo, quanto de um fenômeno biológico. Segundo ponto, permite a investigação de um processo patológico. A doença, ela tem que ser a ocorrência da doença no organismo do ser humano, ok? E o terceiro ponto, se existe semelhança entre o fenômeno animal e o fenômeno humano. Isso é extremamente importante, porque se eu não tiver semelhança, eu vou estar fazendo um projeto em que aquele resultado que eu conseguir, ele não é relevante. Eu gerei um sacrifício animal que ele foi desnecessário. Isso acontece muito, por exemplo, se eu estou testando uma droga que ela é cicatrizante, que ela vai promover a reconstrução do tecido que foi lesionado. Qual é o melhor perfil de modelo animal para reconstrução de pele? Normalmente são os cobaias, são os porquinhos da Índia. E ainda, tecido de porco também é muito próximo ao nosso, para poder fazer reconstrução de pele. Só que é muito difícil em biotério ter cobaia, ter o porquinho da Índia e ter o porco. Então, normalmente, quem é que eles liberam para o uso? É o camundongo. E o camundongo, ele tem um funcionamento fisiológico com relação à reconstrução da pele que é um pouco diferente ao nosso. Esse resultado que eu vou obter, ele é interessante? Não, ele não é interessante. Esse resultado que eu vou obter pode até ter muita dificuldade de ser publicado porque eu utilizei um objeto de imitação, utilizei um modelo animal que ele não se adequa ao teste em que eu estou fazendo, à análise que eu estou fazendo. Ok? Por isso que é muito importante, se eu vou pesquisar
algum tema, eu tenho que procurar na literatura qual é o modelo animal que utiliza na pesquisa desse tema. Beleza? Se estão utilizando muito esse modelo animal, eu já sei que eu posso seguir por esse lado, por essa linha, porque o meu projeto vai ser aprovado e vai utilizar uma boa ferramenta de estudo, um bom modelo animal. Beleza? Como eu falei para vocês também, existem outras situações com relação ao cão. O cão ele tem uma próstata muito parecida com a nossa. Então, se, por exemplo, normalmente, se a gente utiliza para primatas, para teste de avaliação cirúrgica, especificamente da próstata, eu não uso primata, eu uso cachorro. É só para a gente ter uma noção assim de semelhança do fenômeno, ok? Mas vamos lá. Próximo ponto, os tipos de modelos animais. Então, eu tenho que escolher um animal que ele permite a análise, que ele permite a investigação da doença, se for o que eu estou estudando, e que o fenômeno ele acontece da mesma forma no animal e em ser humano. Mas existem 4 tipos de modelos animais que ainda posso utilizar para poder gerar esse meu estudo. Quais são esses 4 tipos? São os modelos induzido, os modelos espontâneo, negativo ou modelo órfão. Pessoal, eu tenho que descrever na minha metodologia qual é o tipo de modelo animal que eu estou utilizando. Porque se eu não descrever, esse projeto não pode ser avaliado de forma adequada, tá bem? Então, qual é a diferença desses 4 modelos de animais? O modelo induzido, como o nome já diz, é um modelo em que eu vou induzir uma situação. Essa situação que eu quero investigar. Por exemplo, eu posso induzir em alguns animais o diabetes mellitus através do uso de algumas substâncias. Um exemplo de uma substância que induz diabetes mellitus em camundongos é o aloxano. Então, eu uso essa droga e eu induzo a doença nesse animal. Então, isso tem que estar escrito. Eu vou utilizar camundongo, modelo animal do tipo induzido através do uso da droga para a condição XYZ. Então eu tenho que dizer que eu vou receber um animal saudável e eu vou ser responsável por induzir a condição de saúde que eu quero estudar. Tá ok? Outra característica, outro tipo de modelo animal é o modelo espontâneo. É um modelo em que eu não preciso induzir a condição. Ela naturalmente acontece com o animal. Ok? Por exemplo, muitos cães desenvolvem a doença da hiperplasia prostática benigna, a HPB. Então, para esses animais, eu não preciso utilizar uma droga que vai induzir HPB. Naturalmente, no desenvolvimento desse animal, ele vai induzir. Então, é um modelo espontâneo em que eu vou analisar a condição XYZ, que acontece naturalmente nesse modelo animal. Ok? Terceira classificação, o tipo de modelo negativo. Ele vai ser o oposto da situação espontânea. Nessa condição, a doença específica ela não se desenvolve de jeito nenhum. Eu não vou conseguir induzir, ela não acontece naturalmente, como, por exemplo, infecção gonocócica em coelho, ou então neoplasia em urubu. Ninguém usa urubu para pesquisa científica, mas é só um exemplo para vocês. Então, é uma condição de saúde que não vai acontecer nesse animal. Em algumas situações, alguns projetos, eu tenho que utilizar modelos negativos. Mas, normalmente, eu utilizo modelo induzido e modelo espontâneo. Mas eu tenho que comentar para vocês esse. Beleza? Então, é um modelo em que uma certa condição de saúde de jeito nenhum vai acontecer. É muito bom para estudar mecanismo de ação de medicamento, porque eu excluo outras possibilidades, outras condições de saúde. E tem o modelo órfão, que é o 4º modelo. Essa condição de modelo órfão é uma doença, uma condição de saúde que só acontece naquele animal, que não acontece em seres humanos, ok? Então é uma condição de saúde que não acontece em seres humanos e por algum motivo eu tenho que estudar. Normalmente, qual é o motivo? São infecções novas que acontecem em seres humanos. Como, por exemplo, há muito tempo atrás, quando aconteceram os primeiros casos da encefalopatia espongiforme bovina, a doença da vaca louca, quando começou a acontecer em seres humanos, utilizaram-se modelos órfãos animais para poder estudar como a doença acontecia, para a gente entender a fisiopatologia em seres humanos. Beleza? Alguma pergunta? Vocês estão ainda?
E Bruno, Estamos aqui. Oi. poderia só repetir um pouquinho melhor para mim sobre o modelo órfão? Me perdi um Beleza. pouco. O modelo órfão é uma condição de saúde que acontece especificamente naquele animal. Por exemplo, anteriormente a gente não tinha o coronavírus, a cepa SARS-CoV-2 infectando seres humanos. A gente tinha apenas em alguns modelos animais. Por exemplo, o morcego. Outros animais também têm o SARS-CoV-2, mas especificamente o morcego. É uma condição de saúde que acontece nessa espécie, então isso justifica eu utilizar essa espécie. Ok? Então, quando que eu vou utilizar um modelo órfão? Quando eu estou estudando, por exemplo, para medicina veterinária, uma doença que é específica de uma espécie animal. Ou quando acontece uma doença nova em seres humanos que vieram de espécies animais. Ok? Por exemplo, o SARS-CoV-2. Se eu quero estudar como acontece essa doença, eu não vou estudar em qualquer animal. Eu vou estudar especificamente no animal que acontece naturalmente aquela doença. Tá bom? Então, é como se fosse um modelo espontâneo, porque a doença vai acontecer de forma natural nesse animal, ou ainda posso induzir, eu posso infectar aquele animal se for uma doença infecciosa, mas o que eu sei é que esse modelo órfão, a doença naturalmente não acontece em seres humanos. Tá bom? Aí o exemplo, o SARS-CoV-2 e a doença da vaca louca. Beleza? Beleza. Beleza. Então vamos lá. E agora, a escolha do modelo animal. Primeira coisa que eu tenho que obedecer é a similaridade filogenética. Se eu estou estudando algo que vai gerar um resultado para embasar estudo em seres humanos, normalmente eu vou utilizar espécies animais que são próximas a gente. Normalmente, na grande maioria das pesquisas, eu utilizo mamíferos. Ok? Então tem que ter um mínimo de similaridade filogenética. Senão vão ter tanta coisa diferente, tanto aspecto diferente, que aquele resultado ele não pode ser aproveitado para extrapolar para seres humanos. Segunda característica da escolha do modelo animal. A pesquisa na literatura, através de estudos prévios, vai me embasar em qual é o modelo animal que pode ser utilizado na condição em que eu quero estudar. Beleza? Então, gente, é tão importante esse ponto que, assim, as pessoas que trabalham no SEBA, elas não têm uma noção de todos os modelos animais e qual é o melhor para cada tipo de pesquisa. Então, quando elas não sabem, o que elas fazem? Elas vão para a literatura científica. Elas vão pesquisar o tema e vão ver quais são os animais que usam. E se tiver resultado desse animal nessa área de pesquisa, eles autorizam o projeto. Tá bom? Então, a regra mais importante aqui, se eu encontrei na literatura, eu posso usar. Tá ok? E se eu encontrei muito na literatura, é a melhor escolha que eu posso fazer para o meu projeto. Tá bem? Outro ponto importante, o biotério, ele oferece condições para controle do estado de saúde do animal. Por exemplo, se por algum motivo eu quero estudar algo em primatas, essa doença, a condição de saúde é mais próxima com relação a gente, nos primatas, o meu biotério, ele tem um espaço para um animal tão grande assim, um animal que tem tanta necessidade de oferta energética, ele precisa de um espaço maior, ele precisa de cuidadores específicos. O biotério tem condições de controlar esse animal? Se ele não tem condições, eu não posso utilizar esse modelo animal. Por exemplo, aqui no biotério da UEPA, nós não temos espaço para poder ter grandes primatas. Então eu não posso utilizar macaco prega, eu não posso utilizar gorila, não posso utilizar nenhum primata, porque o biotério não oferece condições para isso. Mesmo que seja o melhor modelo animal, o CEUA vai reprovar, porque eu não tenho como conseguir esse animal, e mesmo que eu consiga, o biotério não vai ter condições de oferecer um espaço de qualidade para ele. Então o projeto vai ser reprovado, mesmo que ele esteja bem embasado. Ok? Então sempre é recomendado fazer uma visita do biotério para saber quais animais podem ser utilizados. E por fim, a escolha não deve considerar fatores de conveniência pessoal, mas na prática deve considerar sim, tá bom? Vamos lá, como é que eu entendo isso aqui? Eu não posso, por exemplo, colocar na minha metodologia que eu vou utilizar camundongo porque eu gosto de trabalhar com camundongo, porque ele é um animal pequeno, porque ele é um animal dócil, normalmente ele não agride
o operador, o experimentador, eu consigo alimentar ele com pequena quantidade de ração, é muito fácil cuidar de camundongo. Eu não posso colocar especificamente isso, mas se eu tenho maior facilidade de trabalho, eu tenho um orientador que ele praticamente só trabalha com camundongo, eu tenho que considerar isso também. Eu não posso simplesmente dizer, não vou trabalhar com camundongo porque é uma conveniência pessoal. Se a pessoa que está me orientando só sabe trabalhar com camundongo, eu tenho que procurar um projeto, uma linha de pesquisa que se adeque à realidade. Eu tenho que considerar alguns fatores de conveniência pessoal quando for realmente necessário considerar. Ok? Beleza, então, escolha do modelo animal. Ele tem que ser similar a gente filogeneticamente, tem que ter embasamento na literatura, o biotério tem que oferecer condições de uso e eu tenho que saber usar esse animal, ou meu orientador tem que saber usar esse animal. Beleza? Então essas são as regras básicas para escolher um modelo animal. Tudo certo, Yuka? Agora tu consegue escolher um modelo animal? Yuka morreu, né? Acho que ela deve estar só no chat. Beleza, então vamos lá. Confirmou aqui a morte dela. Confirmou, obrigado. Confirmou a morte, né? Hora da morte, 8 horas. Então, vamos lá. Ainda com relação à escolha do modelo animal, quais são os modelos que são preferenciais para a pesquisa científica? Dependendo da condição, aqui eu já deixo uma listinha para você. Eu vou trabalhar com cicatrização, eu tenho que trabalhar, tenho que ter em mente que o melhor modelo é o modelo cobaia. Então, se eu for pesquisar na literatura, a grande maioria dos projetos que trabalham com cicatrização de pele, o melhor modelo vai ser o porquinho da Índia, o cobaia. Se for trabalhar com terapêutica dermatológica para avaliar reação adversa de dermocosmético, substância para usar na pele, o melhor modelo é o coelho. E também tem uma boa quantidade de uso de testes em porcos também. E cobaia. Mas a grande maioria é coelho. A alteração em neurotransmissores é um peixe. Então a gente vai ter, se eu quero utilizar algum medicamento para tratar uma condição que envolve na fisiopatologia neurotransmissor, como por exemplo depressão, o melhor modelo para utilizar, modelo animal para utilizar para esse tipo de pesquisa é o peixe zebrafish. Então, em algumas situações, como ele tem um modelo de neurotransmissor que ele é muito bem descrito na literatura, ele não é tão diferente do nosso, apenas em escala, a gente consegue utilizar esse modelo animal de forma efetiva, sem grande dificuldade. Beleza? Então, não necessariamente, nem sempre a gente vai utilizar, por exemplo, um mamífero. Para HIV, o melhor modelo animal é o modelo felino. Para macacos, tem uma divergência com relação à fisiopatologia. Se eu não me engano, eles não conseguem desenvolver de forma efetiva a infecção por HIV, os primatas de forma geral. Então, eles não são um modelo interessante para estudar drogas para tratar HIV, porque eu não consigo causar a doença. Enquanto que os gatos, eles têm a doença específica de imunodeficiência, que é a FIV, que ela, de forma fisiopatológica, ela não é tão diferente da doença que acontece no ser humano. Então, ela pode ter o resultado extrapolado. Para malária, é um tipo específico de camundongo que se chama Black C57, mais para frente a gente vai trabalhar. Então, naturalmente, eu não posso utilizar qualquer camundongo para estudo de malária, principalmente de malária cerebral, malária no sistema nervoso central. É especificamente apenas essa linhagem que pode ser utilizado. Então, eu tenho que pesquisar na literatura de forma muito certa qual é o modelo animal que as pessoas publicam com relação à condição de saúde que eu quero estudar. Então não tem segredo. Eu quero estudar, eu sei qual a condição de saúde que eu quero, eu vou na literatura, corro na literatura e vejo qual é o modelo animal que os pesquisadores estão utilizando. Beleza? Então, vamos lá avançando. Com relação à escolha do modelo animal ainda, aqui só uma exemplificação. Camundongo selvagem é chamado de musmúsculos. Ele pode ter uma linhagem que a gente chama de linhagem isogênica ou heterogênica, que é o mus domésticos. Existem várias subclassificações desse camundongo. Não basta dizer que eu quero camundongo, por exemplo. Existem diferentes linhagens que são como se fosse uma subespécie desse camundongo. O que quer dizer linhagem isogênica ou heterogênica? Na isogênica, eu sei, é bem descrito na literatura,
toda a condição genética daquele animal. Eu sei quais doenças ele pode desenvolver, qual é o potencial de desenvolvimento de peso, de tamanho, de idade para aquele animal. Enquanto que a heterogênica, ela não tem uma descrição muito bem elaborada na literatura. É um animal que ele tem a genética dele um pouco mais selvagem, que é chamado. Eu não sei quais doenças ele pode desenvolver. Então, eu tenho um pouco de dificuldade para uso, por exemplo, para avaliação de alterações genéticas. O melhor é utilizar linhagem exogênica, porque eu sei tudo o que vai acontecer com esse animal. E na heterogênica eu não sei muito bem. Linhagem exogênica dos músculos, o peso, normalmente, do macho, entre 20 e 40 gramas, de fêmea, 18 a 35 gramas, e eles duram de 1 até 4 anos. Então, eu consigo, se for exogênico, consigo dizer até onde o peso desse animal vai, quantos anos ele vai viver. Isso me ajuda a planejar o teste que eu vou utilizar, a análise que eu vou utilizar nesse animal. Beleza? Então, linhagens que são as subespécies, como se fossem as subespécies de músculos. Quais são que a gente tem disponível hoje? Isso é só para exemplificar, para vocês entenderem como é que funciona a escolha dessas linhagens. Nós temos, por exemplo, a primeira linhagem de músculos, que é o Balbicê. Para que eu posso utilizar... Só um instante, passando o carro. Beleza. Para que eu posso utilizar um Balbicê? Por exemplo, eu estou fazendo uma pesquisa que é relacionada à pneumonia crônica, principalmente. O melhor modelo para estudo de pneumonia crônica, se eu estou considerando o camundongo, é o Balbicê, que é um subtipo de músculos. Agora, se eu quero fazer uma pesquisa de malária cerebral, qual é o melhor tipo? É esse aqui do lado. É o C57 Black do tipo 6. Então, se eu quero pesquisar na literatura, se eu for pesquisar na literatura essa condição de saúde, a malária cerebral, eu vou ver que esse subtipo de músculos é o mais utilizado. Agora, se eu quero pesquisar, por exemplo, alguma condição de saúde relacionada à deficiência da vitamina K, ou então se eu quero estudar condições de saúde que têm relação com infecção por leishmaniose ou plasmódio, o melhor modelo para eu pesquisar é o DBA tipo 2. E aqui um ponto muito importante, eles são resistentes à infecção de malária e leishmaniose. Então, por exemplo, eu fiz uma pesquisa na literatura, eu quero fazer uma infecção por malária cerebral. E eu vi que na literatura utilizam os músculos, mas eu não vi muito bem qual é a linhagem que usam. Eu peço qualquer uma. Eu decido que eu quero utilizar, por exemplo, o DBA2. Eu vou infectar esse animal com a cepa de Plasmodium. Esse animal é resistente a essa infecção. Ele não vai desenvolver a doença. Mas se eu for infectar o Black C57, ele é sensível a essa infecção. Ele vai desenvolver a doença. Mesmo que ambos sejam os músculos, eu tenho características diferentes de cada um deles. Beleza? Então eu consigo saber quais são as doenças que acontecem. Isso é o isogênico. Eu consigo dizer quais são as doenças que acontecem, quanto tempo ele vive, qual é a característica de pelagem, como esse animal é e como ele vai ser durante o percurso da vida dele. Beleza? Então, por isso é importante eu saber efetivamente qual é o tipo de animal que eu estou usando, porque, por exemplo, nesse caso, se eu não souber a linhagem, eu posso escolher o tipo errado. E o meu resultado, meu teste, nunca vai dar certo. Beleza? Agora, quais são os cuidados que eu devo tomar no armazenamento e no manuseio desse animal? Quais são os cuidados que eu tenho que oferecer mínimos cuidados para esse animal, para ele poder sobreviver e para que eu possa utilizar ele no teste experimental? Primeiro, no biotério, ponto importante, eu tenho que ter componentes ambientais que permitam a sobrevivência desse animal. E aqui eu vou dividir em duas categorias. A primeira, microambiente, que é a cama do animal, a água, a ração e os odores, e macroambiente, que é a instalação, equipamentos, temperatura, umidade, luminosidade, todas as características de micro e de macro é que vão oferecer condições para que esse animal sobreviva com saúde e para que ele seja utilizado de forma segura no teste que eu vou promover com ele. Se eu não tiver um ambiente adequado, com ração adequada, água adequada, luminosidade adequada, eu gero alteração no meu teste. Então, podem acontecer resultados errados na minha pesquisa e eu simplesmente não sei que é porque, por exemplo, esse animal fica acordado a noite toda, o dia todo, porque ninguém nunca apaga a luz do biotério.
Então eu tenho que ter muita atenção a essas condições. E eu vou dar os parâmetros para você de cada uma delas agora. Então, quando eu falo de microambiente, primeiro, de cama. A cama nada mais é do que a serragem que fica na vasilha, posso dizer, na gaiola que o animal está. Normalmente, com a recomendação, essa palha que a gente consegue ver na imagem, que o nome dela é maravalha. Qual é a função dessa palha? Ela vai absorver a água, a urina, ela vai promover aquecimento para o animal, ele não vai resfriar, ele não vai sofrer hipotermia. E se eu estou testando alguma droga, por exemplo, teratogênica, estou trabalhando com ratas ou camundongas gestantes, ela permite que o animal construa um ninho para poder aquecer esse filhote para que ele sobreviva. Então é muito importante que eu ofereça uma cama adequada, porque se eu não oferecer cama nenhuma, o animal ficar no plástico, ele pode morrer por hipotermia. Ok? Outro ponto importante é a hidratação. Se eu quero testar um animal, por exemplo, uma condição de saúde, eu tenho que deixar esse animal saudável. Então, eu tenho que oferecer água potável, água de consumo humano para ele. Porque se, por exemplo, eu oferecer água da torneira para o meu animal, e isso acontece muito, eu posso induzir uma parasitose, eu posso induzir alguma infecção bacteriana, que pode gerar uma alteração no resultado desse animal. Beleza? E outro ponto importante, eu não controlo a quantidade de água que ele vai ingerir, a não ser que o meu projeto delimite uma quantidade de água que ele pode ingerir. Projeto que tenha alguma análise em relação a nefro, a uro ou algo assim, que permite, por exemplo, que ele consuma só 10, 20% da ingesta hídrica dele, por exemplo. Se não tem nenhuma restrição, o acesso é livre para o animal. E aqui a gente consegue ver a garrafinha de água, que ela fica pendurada em cima, e ela tem tipo um bico de uma madeira, em que o animal vai lá, lambe e ele ingere a água. E aqui outro parâmetro importante é a alimentação. Nesse parâmetro, a gente vai utilizar como recomendação esses pellets como se fossem umas rolhas de tampa de vinho mesmo, para poder fazer a alimentação. Esse pellet já tem uma recomendação nutricional que ela é suficiente para manter um animal saudável, mas a gente tem que controlar a quantidade que esse animal vai ingerir, porque senão eu posso gerar, por exemplo, uma obesidade desse animal. E isso não é interessante se eu estou testando, por exemplo, diabetes mellitus, hipertensão, alguma droga relacionada a essa indicação. Então eu tenho que limitar. A oferta para camundongo, naturalmente, é 5 gramas por dia para esse animal, que ele pode fazer ingestão. Beleza? Então eu tenho que pesquisar na literatura, dependendo do tipo de modelo animal, quanto é o limite que ele tem que ingerir por dia para se manter saudável. Nem para que ele emagreça, nem para que ele engorde muito. E também fica disponível na grade para que ele fique roendo através da grade a ração. Porque se ficar solto na palha, vai misturar com cocô e xixi, vai ficar uma porcaria, esse animal vai ficar doente porque ele está ingerindo alimento contaminado, beleza? Então são alguns detalhes, mas que eles são importantes na hora de cuidar do animal. Odores. O animal, principalmente camundongo e rato, eles liberam muita amônia na urina deles. Então o cheiro do biotério é muito forte. Então normalmente se utiliza controle através da ventilação artificial para retirar a quantidade de gases que tem dentro do biotério e mandar para fora. Se eu estou no biotério em que eu não tenho esse controle artificial, se desligam o exaustor, se desligam o ar-condicionado, eu não tenho a circulação de ar, eu começo a acumular amônia, os animais que estão no biotério começam a morrer e eu não sei porque eles estão morrendo. Então é um parâmetro que eu tenho que observar. E lembre, mesmo que o biotério seja responsabilidade do bioterista e do médico veterinário, se acontecer alguma falha e eu observar, é minha responsabilidade corrigir essa falha, porque isso pode levar ao sacrifício, à perda dos meus animais. Beleza? E também compromete a análise do teste que eu estou fazendo. Agora o macroambiente. Com relação aos parâmetros principais, temperatura de 21 a 24 graus, se eu promover uma temperatura alterada, posso mudar o comportamento do animal, o comportamento reprodutivo, comportamento social, ele pode ficar agressivo. A umidade também é importante, manter de 45% a 55%. O animal que ele vive no ambiente que ele é muito úmido, ele naturalmente desenvolve problemas respiratórios. E se eu estou testando, por exemplo, uma droga que é anti-tuberculose, tuberculostático, por exemplo, se eu estou induzindo uma condição de saúde que piora a fisiologia respiratória desse animal, eu posso dar um falso resultado negativo para a minha droga. Então é importante que eu tenha um controle de umidade que seja efetivo. Luminosidade é o mais sensível
das alterações de macroambiente. Eu tenho que garantir que esse animal tem 12 horas de claro e 12 horas de escuro. Porque se, por exemplo, eu estou testando uma droga que diminui a ansiedade e eu começo a ver que não está dando resultado e eu vou de noite no biotério e eu vejo que passa o dia inteiro a luz ligada, essa luminosidade excessiva, o animal entende que está sempre de dia, isso gera um estresse para o animal. E isso pode gerar um viés, pode gerar um erro no meu teste, beleza? Ruídos também que podem estressar os animais, então eu tenho que ter uma separação acústica, eu tenho que utilizar sapato com solado de borracha. Normalmente, a primeira vez que a pessoa faz uma visita no biotério, é informado para ela com relação a calçado, trajes e tudo mais. Então isso não é um problema. Mas eu tenho que diminuir, eu não posso fazer muito barulho, porque isso estressa o animal. E se eu estresso ele, eu pioro a qualidade de vida. Isso pode levar a vários problemas com relação ao uso do animal em teste. Beleza? Então eu tenho que ter muita atenção às condições de saúde que aquele animal tem para eu conseguir garantir que esse animal ele pode ser utilizado em pesquisa científica. Beleza? Até aí tudo tranquilo? Alguma pergunta? De boa. Acredito que tudo certo. Beleza. Tá acabando já, pessoal. Força. O pessoal da 19B tá reclamando, né? Veio da aula direto. Força que a gente tá acabando já. Tá bom? Mais um pouquinho. Lembrem do sorteio depois, que vai ter atividade prática, que é bem bacana. Mas vamos lá. Manuseio. O ponto mais importante quando eu falo de manuseio é quando eu trabalho com o animal, quando eu toco, quando eu movimento o animal. Então qualquer interação minha com o animal, eu considero como manuseio. E a principal ferramenta para garantir que aquele animal não vai ser influenciado no teste estatístico é que ele tenha uma ambientação efetiva. Por exemplo, se eu vou testar um animal para um evento estressor, eu quero utilizar uma droga que combate a ansiedade, combate o estresse. Se eu causo estresse no animal, eu estou influenciando o meu teste. Para isso, eu tenho que ambientar esse animal. Eu tenho que entrar em contato com ele. Então, no curso de manuseio, a primeira coisa, antes de inocular uma substância, antes de aprender a imobilizar, eu tenho que aprender a tocar no animal, deixar ele explorar meu corpo, deixar ele sentir meu cheiro, e isso tem que ser repetido durante no mínimo 1, 2 semanas, para que aquele animal tenha segurança, ele não tenha medo de você, para que a ambientação seja efetiva. Então, se eu vou testar esse animal, por exemplo, no laboratório, eu vou levar ele para o laboratório de histologia, eu vou fazer um teste para ver se ele tem medo de uma substância, ele tem medo de um objeto. Eu não posso levar ele no momento do teste para o local. Eu tenho que levar ele um dia antes. Eu tenho que fazer com que ele tenha segurança no ambiente e no experimentador. Isso é muito importante e normalmente isso que leva a maior quantidade de falhas nos testes experimentais em animais. Beleza? Então o primeiro ponto é a ambientação. É a etapa-chave para eliminar possíveis vieses do estudo que eu estou utilizando. E sim, a gente deixa o rato correr pelo nosso corpo, cheirar, ele não morde, ele não fere, não faz xixi nem nada. E cheirar o nosso corpo para ele poder perder o medo, beleza? Então quem for fazer o curso de manuseio vai deixar o animal correr pelo corpo. Já fica o aviso. E aqui é a situação em que eu estou expondo o animal para um teste para avaliar, por exemplo, ansiedade ou capacidade motora. Eu tenho que garantir que esse animal não vai ter medo desse ambiente, que esse ambiente para esse animal não é novo. Ele já conhece, ele sabe que é seguro esse ambiente, então ele tem que ser ambientado nesse local. Beleza? Então, etapa-chave com relação ao cuidado da saúde e do bem-estar do animal. É o armazenamento dele e o seu manuseio. Agora, devo ter atenção a alguma característica do animal? O que eu tenho que observar no animal, tanto na hora de escrever o projeto científico, quanto na hora que eu for retirar o animal do biotério? Existem 2 características que são importantíssimas. A primeira é o sexo. Pessoal, eu tenho que ter muita atenção, porque quando me entregam os animais, normalmente não vêm sozinho numa gaiola. Eles vêm em grupo. E eu tenho que garantir que não tem animais de sexo diferente na mesma gaiola. Porque se eu tiver animais de sexo diferente, eles vão se reproduzir, isso gera briga, isso gera estresse nos animais e eles se matam. Então eu vou perder grande quantidade de animais e eu não vou saber por quê isso aconteceu. Então a primeira regra básica é eu
checar qual é o sexo do animal. No curso de manuseio eu ensino também a fazer sexagem, identificar se o animal é macho, se o animal é fêmea, principalmente camundongo e rato. Então, a primeira coisa é fazer a identificação qual é o sexo do animal. Senão, vai acontecer essa situação aqui. Eu não fiz a sexagem, não sei qual é o sexo do animal, eu coloquei 2 fêmeas e um macho. E eu não estava esperando, mas apareceram 2 ninhadas nesse local, o que não era esperado, o que não é interessante para minha pesquisa. Então, é algo que eu tenho que evitar que aconteça. Beleza? E o segundo ponto é a idade. Isso é extremamente importante. Eu tenho que receber os animais identificados, qual é a idade em dias que esse animal tem, e eu tenho que identificar na gaiola, e eu não posso misturar os animais, porque se eu perder o controle do grupo etário, se eu misturar animais jovens e animais velhos, eu posso ter alteração no experimento. Por exemplo, eu quero analisar uma droga que ela é antidepressiva. E para o teste que avalia a depressão é o teste que a gente chama de labirinto aquático de Morris, em que eu vou colocar um animal numa caixa d'água com água escurecida e eu vou avaliar por quanto tempo ele se mantém nadando, se mantém resistindo, por exemplo, antes de afundar, antes de desistir de encontrar uma plataforma, um ambiente seguro. Agora, se eu estou utilizando no grupo experimental animais jovens que têm melhor capacidade motora, eu estou usando no grupo controle animais velhos que têm menor capacidade motora, eu vou ter um viés que pode comprometer o meu resultado. Então eu tenho que saber qual é a idade do meu animal e eu só vou fazer comparação entre grupos etários iguais. Ok? Aqui, por exemplo, a situação de um animal já envelhecido e eu vou testar com animais jovens, eu não vou ter uma análise que ela é condizente com a realidade. Isso pode comprometer o meu resultado. Então, 2 características animais importantíssimas, o sexo e a idade. E separar quem é do mesmo sexo e separar quem é da mesma idade. Eu não posso misturar os animais. Beleza? E agora, de que forma eu posso utilizar animais em um projeto de pesquisa? Existem várias formas de uso de animais para a pesquisa, mas a principal forma hoje, principalmente quando a gente fala de medicina, desenvolvimento de novas drogas, novos tratamentos, é para uso em testes pré-clínicos. O que é um teste pré-clínico? É o que vem antes do teste clínico. O teste clínico é o teste em seres humanos. Então, o teste pré-clínico é o teste pré-experimentação em seres humanos. Então, normalmente é nessa indicação que são utilizados animais de pesquisa científica. Então, aqui eu trouxe só um fluxograma para vocês entenderem onde exatamente entra o uso de animal. Ele vai entrar no 3º quadrado superior da esquerda para a direita. Na avaliação de toxicidade, eu vou avaliar, fazer um estudo inicial de qual é a toxicidade de altas doses de um medicamento para saber qual é o efeito tóxico que ele causa no animal, antes de testar em seres humanos. Depois eu vou avaliar, por exemplo, se essa droga ela funciona para aquela indicação. Se eu estou desenvolvendo uma droga que cura a tuberculose, cura o câncer, eu tenho que avaliar se realmente ela tem esse efeito no modelo animal. Beleza? E por fim, eu vejo questão de segurança, se ela tem uma toxicidade relacionada a longo prazo. Lembrando, aqui a primeira toxicidade é a curto prazo em altas doses. Então aqui o segundo ponto de toxicidade é a toxicidade crônica, normalmente de doses medianas ou doses baixas, mas por longo tempo. Se tem alguma alteração reprodutiva, os animais deixam de se reproduzir, se tem algum efeito teratogênico, algum efeito sobre a gestação, então tudo isso eu vou avaliar. Se eu tenho todos esses testes realizados em animais com resultados positivos, resultados seguros, aí sim eu posso avançar para um teste de etapa clínica. Eu posso utilizar um teste em seres humanos. E quais são os testes que eu posso fazer de toxicidade? Primeiro, o estudo de toxicidade vai ser toxicidade de dose única, de uso agudo, em que eu vou utilizar grandes doses para avaliar qual o efeito que vai causar naquele animal. Eu posso utilizar também toxicidade de doses repetidas, eu posso ver a sobreposição de dose, qual o efeito que isso vai causar, toxicidade reprodutiva, qual a alteração com relação à reprodução do animal, genotoxicidade, alterações em material genético, tolerância local, se gera alguma alteração, por exemplo, numa substância tópica, alguma intolerância naquele animal, se tem alguma relação com o surgimento, com o aparecimento de alterações cancerígenas, carcinogenicidade, tudo isso eu posso avaliar nos estudos de toxicidade.
que é aquela primeira classificação, toxicidade aguda, e a outra toxicidade crônica. Agora, só para comentar para vocês com relação a alguns detalhes de toxicidade de dose única, normalmente é a mais utilizada. É a avaliação de toxicidade de uma substância em altas doses, normalmente em doses superiores ou até 1.000 miligramas para cada quilo do animal, durante o período de 24 horas. Então, eu injeto a substância no animal e eu acompanho ele no primeiro dia até o 14º dia. Se não aconteceu nada com o animal, eu já consigo entender que naquela dose, aquela substância é segura. Beleza? Mas se aconteceu alguma alteração, aí eu vou ter alguns parâmetros de análise, que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui só um SMurf, né? Uma substância, o azul de metileno, que ele é testado em animais para ver perda de proteína, para ver a alteração da pressão hidrostática. Então, se eu uso azul de metileno, esse animal tem perda de proteína por alguma substância, alguma condição de saúde, o azul de metileno que ficaria restrito ao vaso sanguíneo, ele migra para a periferia. Então, o animal, nas extremidades, ele muda a cor para azul. Então, é uma abordagem de azul de metileno para avaliar perda proteica. Quais são os parâmetros que eu tenho que analisar no estudo de toxicidade de dose única? Primeiro, se o animal morreu, se teve mortalidade. Segundo, quais são os sinais clínicos, incluindo parâmetros comportamentais. Se o animal ficou parado, por quanto tempo ele ficou parado, se o animal apresentou febre, se o animal perdeu o movimento das patas, se o animal teve convulsão, qualquer alteração clínica ou comportamental, eu tenho que catalogar. Porque essa informação eu tenho que mostrar para os órgãos de regulação, para a Anvisa, quando eu for pedir autorização para testar em seres humanos, eu tenho que mostrar para ela que acontece essa alteração. Ela tem que estar ciente para poder autorizar ou rejeitar o uso em seres humanos. Então, tudo que aconteceu no animal nesse período de até 14 dias, eu tenho que documentar. Variação no peso corporal, se ele aumentou o peso, ele diminuiu, se ele aumentou o consumo de ração ou diminuiu de água. E se ele teve alguma alteração patológica, se aconteceu, por exemplo, uma anemia, uma plaquetopenia, uma alteração bioquímica, uma perda de enzima, uma perda de algum hormônio, alguma coisa que gere uma condição de saúde patológica. Tudo isso tem que ser documentado. Por fim, a duração da alteração e se ela é reversível ou se ela é permanente durante os 14 dias. E, por último, a investigação anatômica e histopatológica. Então, no final, depois de 14 dias, eu vou fazer uma dissecação do animal para investigar os órgãos dele, para ver se ele teve alguma alteração que não gerou um sinal clínico ou um padrão comportamental que seja perceptível. Alguma coisa que seja um efeito menor, mas que seja percebido por investigação anatômica e histopatológica. Então, esses são os parâmetros. Se o animal morre, se tem alguma alteração, sinal clínico, ou se ele muda o comportamento dele, por aí vai. São alterações todas que eu tenho que documentar. Se eu não fizer a análise adequada, eu vou estar sacrificando um animal sem realmente aproveitar todo o potencial que ele está gerando com relação à informação. Então tem que ser muito criterioso, tem que saber muito bem quais são os parâmetros que são utilizados para que eu consiga, pelo menos assim, mesmo que ele seja sacrificado, eu consiga oferecer um benefício para a espécie humana através do sacrifício desse animal. Pessoal, era isso que eu tinha para discutir com vocês. Alguém tem alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Eu só queria comentar que foi perfeito. Nossa, ainda bem que está sendo gravado, meu Deus. Obrigado, gente. Eu vou mandar para vocês um material que eu utilizei como base de estudo, algumas coisas que eu tenho com relação a livros e artigos, para vocês darem uma olhada, para quem tem interesse em fazer pesquisa em modelo animal, para vocês estudarem antes de propor os projetos, para que vocês tenham mais segurança na hora de fazer a escrita, tá bom? E não se esqueça que vai ter o sorteio, acho que a Rafa vai fazer, para fazer a etapa prática desse curso, que é a segunda parte. Beleza? Mas se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, eu estou disponível. Bruno, oi. Tu pode me colocar para apresentar? Eu não sei como é que faz. Eu acho que é só pedir na barra. Isso. Tá. Eu tô só checando quem é que tá ainda na lista, e aí eu já vou